No coração do sertão brasileiro existe uma cidade que carrega um nome cruel: Vila Esperança. Um lugar onde a esperança morreu há muito tempo, deixando apenas terra seca, sonhos enterrados e segredos que deveriam permanecer no silêncio eterno dos cemitérios. Foi nesta cidade esquecida por Deus que dois homens, unidos pela amizade desde a infância, selaram um pacto que desafiaria as próprias leis da morte. Pedro Santana e João Damasceno não imaginavam que seus caminhos estavam sendo guiados por forças muito mais antigas e sinistras do que qualquer negócio terreno. Em um bar pequeno e mal iluminado, Pedro Santana, 45 anos, rosto marcado pela vida dura, está sentado diante de João Damasceno, 42 anos, um homem de aparência comum, mas com algo perturbador no olhar. Pedro segurava entre as mãos trêmulas os documentos de uma herança inesperada, 300 hectares de terra boa, com água e nascentes. Sua esposa Maria estava doente, e os custos dos tratamentos na capital consumiam suas últimas economias. A venda das terras era sua única salvação. João Damasceno observava os documentos com um interesse que ia além do comercial. Seus olhos escuros fixavam-se no papel com uma intensidade quase hipnótica, como se pudesse ver algo que Pedro jamais imaginaria estar ali escrito. João retira uma caneta de prata antiga e assina o contrato com movimentos fluidos e ritual simbólico. Quando a caneta tocou o papel, uma gota de tinta vermelha escorreu pela folha. Pedro, desesperado demais para questionar detalhes, assumiu que era apenas tinta comum. Mas João sabia a verdade: alguns contratos exigem mais do que tinta para serem selados. R$ 200 mil à vista, era o combinado. Mas quando Pedro estendeu a mão para receber o pagamento, João simplesmente sorriu. Um sorriso que fez o sangue de Pedro gelar nas veias. Naquele momento, o homem simples do interior percebeu que havia se envolvido com algo muito maior e mais perigoso do que uma simples transação comercial. João falou sobre prazos e formas alternativas de pagamento. Suas palavras eram enigmas sombrios que Pedro não conseguia decifrar. Havia uma ameaça velada em cada sílaba, uma promessa terrível escondida por trás de cada sorriso. Quando João partiu naquela tarde, deixou para trás mais que um contrato não pago. Deixou o prenúncio de uma tragédia que se desenrolaria como uma maldição ancestral, envolvendo não apenas Pedro, mas todos aqueles que ele amava. Pedro retornou para casa carregando mais que a decepção de um negócio fracassado. Carregava uma inquietação profunda, um pressentimento de que havia despertado algo que deveria ter permanecido adormecido para sempre. Maria Santana tossia sangue enquanto perguntava sobre o encontro com João. Pedro tentou tranquilizá-la, mas as palavras soavam vazias até mesmo para ele. Como poderia explicar o inexplicável? Como poderia descrever a sensação de ter olhado nos olhos de algo que não era inteiramente humano? A madrugada trouxe consigo os primeiros sinais de que Pedro havia se envolvido em algo sobrenatural. Da mata fechada que cercava sua propriedade vinham vozes, cânticos baixos e ritmados numa língua que ele não reconhecia, mas que fazia sua alma estremecer de pavor. As palavras eram antigas, mais antigas que a própria cidade. Latim corrompido misturado com dialetos que antecediam o cristianismo. Pedro não compreendia o significado, mas seu corpo reagia com arrepios instintivos, como se algum conhecimento primordial em seu DNA reconhecesse a linguagem do mal absoluto. Guiado por uma curiosidade que se revelaria fatal, Pedro adentra a mata. Cada passo o levava mais fundo não apenas na floresta, mas em um mundo onde as leis da natureza pareciam não se aplicar. As árvores sussurravam segredos antigos, e as sombras se moviam com vida própria. O que Pedro viu naquela clareira destroçou sua compreensão da realidade. João Damasceno, o homem que conhecia desde a infância, estava no centro de um ritual que parecia ter saído das páginas mais sombrias da história da humanidade. Círculos de pedras que emanavam uma energia maligna, velas negras que queimavam com chamas que não tremulavam, e ao redor, figuras encapuzadas que poderiam ser humanas, ou algo muito pior. João ergue um punhal ornamentado para o céu noturno. O punhal em suas mãos não era uma arma comum. Era uma relíquia antiga, coberta de símbolos que pareciam se mover na luz das velas. Quando João falou, sua voz ecoou com uma autoridade que não pertencia a este mundo. Ele não estava apenas conduzindo um ritual, estava comunicando-se diretamente com entidades das trevas. João corta a própria mão, e o sangue goteja sobre um livro antigo que começa a brilhar. O sangue de João não era comum. Quando tocou as páginas do ritual de invocação, o livro respondeu com uma luz que não vinha de nenhuma fonte terrena.
Era a luz dos abismos, o brilho das chamas eternas que queimam nas profundezas do inferno. E naquele momento, Pedro compreendeu uma verdade aterrorizante. João não era apenas um membro daquela seita diabólica. Ele era o líder. As figuras encapuzadas começam a cantar em um canto afinado. Os cânticos falavam de sangue por sangue, morte por vida, vingança eterna. Eram as palavras de um pacto que transcendia a morte, um acordo que vinculava almas através dos véus que separavam o mundo dos vivos do reino das trevas. Pedro pisa em um galho seco. O galho seco quebrando sob seus pés foi o suficiente para selar o destino de Pedro. João virou a cabeça em sua direção, e seus olhos não eram mais humanos. Brilhavam com o fogo do inferno, e quando sorriu, Pedro viu dentes que eram afiados demais para pertencerem a um homem. Pedro correu como nunca havia corrido em sua vida. Galhos rasgavam sua roupa e arranhavam sua pele, mas nada disso importava diante do terror absoluto que sentia. Atrás de si, as risadas de João ecoavam entre as árvores, risadas que não eram inteiramente humanas, misturadas com sons que pareciam vir de criaturas das profundezas infernais. Quando Pedro finalmente chegou em casa, estava mudado. Não apenas pela exaustão física, mas por ter visto além do véu que separa nossa realidade das forças sobrenaturais que governam as sombras. Maria tentou consolá-lo, mas como poderia uma mulher simples compreender que seu marido havia testemunhado os preparativos para sua própria condenação? O telefone toca. Pedro atende com hesitação. A ligação que Pedro recebeu naquela manhã confirmou seus piores temores. A voz do outro lado da linha era de João, mas distorcida, como se viesse de um lugar muito distante, ou muito profundo. As palavras falavam sobre prazos que se esgotavam e pagamentos que seriam coletados de formas que Pedro ainda não compreendia completamente. Desesperado e acuado, Pedro tomou uma decisão que selaria definitivamente seu destino. Se João queria guerra, teria guerra. Mas o pobre homem não compreendia que estava se preparando para lutar contra forças que estavam além da compreensão humana, contra um inimigo que havia transcendido os limites da mortalidade. A cisterna abandonada havia sido escolhida por João para o encontro final. Não era uma coincidência. Aquele lugar carregava uma energia sinistra, como se a terra ali fosse amaldiçoada há gerações. As árvores ao redor eram secas e retorcidas, e mesmo os animais evitavam se aproximar. Pedro se esconde atrás de uma rocha grande, espingarda em punho. Pedro esperou escondido, acreditando que tinha a vantagem da surpresa. Mas João sabia exatamente onde ele estava. Quando chegou caminhando calmamente, havia algo diferente em seus movimentos, uma graciosidade sobrenatural, como se não estivesse mais limitado pelas leis da física que governam os mortais comuns. O confronto entre os dois homens era, na verdade, algo muito maior. Era um embate entre um homem comum movido pelo desespero e uma entidade que havia feito pactos com as trevas. Pedro apontou sua arma, mas João apenas sorriu, como se soubesse algo que o outro ignorava. O tiro ecoou pela região deserta como um trovão. João caiu para trás, e Pedro se aproximou cautelosamente para verificar se estava morto. Mas algo estava errado. Não havia sangue suficiente para um ferimento fatal, e mais perturbador ainda, João continuava sorrindo, mesmo aparentemente sem vida. Pedro checou o pulso, a respiração. João estava morto, disso não havia dúvida. Mas aquele sorriso permanecia congelado em seu rosto, como se soubesse de algo que aconteceria depois da morte. Era um sorriso de triunfo, não de derrota, e isso encheu Pedro de uma inquietação profunda. Movido pelo pânico de ser descoberto, Pedro tomou uma decisão que o assombraria para sempre. Decidiu fazer desaparecer completamente o corpo de João. Não bastaria enterrá-lo, seria preciso garantir que nunca fosse encontrado. Foi assim que começou o ato mais horrendo de sua vida. O que Pedro fez naquela tarde ensolarada transformou um homem comum em algo muito pior. Cada golpe do machado, cada movimento da serra, cada membro separado do corpo de João era um passo mais fundo em uma escuridão da qual não haveria retorno. Mas o mais terrível era que João parecia estar sorrindo durante todo o processo, como se aquilo fosse exatamente o que esperava que acontecesse. A cisterna antiga engoliu os restos mortais de João Damasceno. 10 metros de profundidade em pedra sólida pareciam garantir que o segredo permaneceria enterrado para sempre. Pedro empurrou a pesada tampa de ferro de volta ao lugar, acreditando que havia terminado uma guerra. Na verdade, havia apenas dado início a uma vingança que transcenderia as barreiras entre vida e morte.
Quando Pedro já se afastava, ouviu sons vindos do interior da cisterna. Batidas na tampa de ferro, como se alguém tentasse sair. Parou, escutou atentamente, mas o silêncio retornou. Tentou convencer-se de que era apenas sua imaginação perturbada, mas no fundo sabia que havia começado algo que estava além de seu controle. Pedro passou horas tentando lavar de si mesmo não apenas o sangue de João, mas a marca terrível do que havia feito. A água quente misturava-se com suas lágrimas de desespero e arrependimento. Mas algumas manchas não saem com água e sabão, são marcas na alma, cicatrizes que se aprofundam a cada tentativa de negá-las. Foi no espelho do banheiro que Pedro teve o primeiro sinal de que João não havia simplesmente morrido. No reflexo, por uma fração de segundo, viu uma silhueta familiar parada atrás dele. Quando se virou, não havia ninguém. Mas no espelho embaçado pelo vapor, palavras se formaram como se escritas por uma mão invisível: o pacto continua. O sono não viria mais para Pedro Santana. A partir daquela noite, sua casa se transformou em um teatro de fenômenos sobrenaturais. Passos pesados no telhado, como se alguém caminhasse lá em cima. Quando acordava Maria para testemunhar, os sons cessavam imediatamente, como se a presença soubesse exatamente quando estava sendo observada. Pela manhã, Pedro encontrou evidências que confirmaram seus piores temores. Pegadas molhadas de lama fresca nas telhas, mas não havia chovido há semanas. E a lama tinha o cheiro inconfundível da terra de cemitério, misturada com algo que ele preferiu não identificar. Maria acordou diferente naquela manhã. A doença que a consumia havia desaparecido magicamente, mas algo muito pior havia tomado seu lugar. Seus olhos tinham um brilho que Pedro reconheceu imediatamente. Era o mesmo brilho que havia visto nos olhos de João durante o ritual na mata. Quando Maria falou, sua voz carregava ecos de outras vozes, como se múltiplas entidades estivessem falando através dela. Agradeceu a Pedro por ter resolvido o problema financeiro, mas havia um conhecimento em suas palavras que a verdadeira Maria jamais poderia ter. Ela sabia sobre João, sabia sobre o assassinato, sabia sobre tudo. Os símbolos que apareciam na pele de Maria eram os mesmos que Pedro havia visto gravados nas pedras do círculo ritual. Marcas antigas que pulsavam com vida própria, como se fossem tatuagens feitas com tinta infernal. Naquele momento, Pedro compreendeu a extensão do horror. João não havia simplesmente voltado dos mortos, havia possuído a pessoa que Pedro mais amava no mundo. Quando Maria se virou completamente para Pedro, ele viu que seus olhos haviam se tornado abismos negros, portais para dimensões onde a luz nunca penetrou. Quando sorriu, seus dentes pareciam ter se tornado mais afiados, e sua voz mudou para algo que definitivamente não era humano. A entidade que havia possuído Maria revelou a verdade terrível. A morte de João havia sido apenas o primeiro ato de uma peça muito mais complexa. João havia feito pactos com forças diabólicas que garantiam que almas penhoradas ao inferno não descansariam em paz. Sua morte física era apenas uma transição para uma forma de existência ainda mais poderosa e vingativa. Pedro correu para o quarto e trancou a porta, mas sabia que não havia lugar no mundo onde pudesse se esconder de uma vingança sobrenatural. Do outro lado da porta, ouvia Maria cantando canções de ninar com melodias distorcidas, transformadas em hinos diabólicos que falavam sobre almas condenadas e vingança eterna. Pela janela do quarto, Pedro testemunhou a transformação final de sua esposa. Maria cavava um buraco no jardim com as próprias mãos, que haviam se transformado em garras capazes de cortar a terra como se fosse manteiga. Não havia dúvida de que estava preparando um túmulo, e Pedro sabia exatamente para quem era destinado. A fuga que Pedro planejou foi frustrada antes mesmo de começar. Seu carro havia sido sabotado durante a noite, todas as rodas furadas por algo que não parecia ter sido uma faca ou prego comum. Os cortes eram precisos demais, quase ritualísticos, como se cada furo tivesse sido feito com propósito cerimonial. Pedro correu pela estrada de terra, mas seus perseguidores não eram limitados pelas leis da física. Atrás dele, ouvia sons que não poderiam vir de nenhuma criatura terrena, uma mistura de uivos animalescos, risos diabólicos e sussurros em línguas mortas que faziam o próprio ar vibrar com malignidade. A mata que Pedro conhecia desde criança havia se tornado sua inimiga. As árvores moviam seus galhos para bloquear sua passagem, as raízes emergiam do solo para fazê-lo tropeçar, e as sombras pareciam ganhar vida própria, estendendo-se como tentáculos para capturá-lo. Toda a natureza havia se voltado contra ele, comandada por uma vontade sobrenatural sedenta de vingança.
Quando Pedro caiu em um barranco, ferido e desorientado, compreendeu que não havia escapatória. Não estava apenas fugindo de uma entidade vingativa, estava sendo guiado, como um animal sendo conduzido para um matadouro. Cada passo de sua fuga havia sido calculado e previsto por uma inteligência que transcendia a compreensão humana. O destino final de Pedro era inevitável, a mesma clareira onde tudo havia começado. Mas agora ela estava transformada. O círculo de pedras brilhava com uma luz sobrenatural que não vinha do sol, e dezenas de figuras encapuzadas aguardavam sua chegada como se fosse um convidado esperado há muito tempo. A verdade que se revelou para Pedro naqueles momentos finais foi mais terrível que qualquer pesadelo. João não havia sido apenas um membro da seita diabólica, ele era o líder supremo, um homem que havia vendido sua alma em troca de poderes que transcendiam a morte. Sua aparência agora mostrava sua verdadeira natureza: pele apodrecida, olhos que queimavam com o fogo do inferno, e um sorriso que revelava dentes afiados como os de uma besta. João explicou com satisfação diabólica que as terras nunca foram o objetivo real. Há anos ele observava Pedro, estudando sua ganância, sua fraqueza moral, sua capacidade para a violência quando pressionado pelas circunstâncias. Pedro havia sido escolhido não como comprador, mas como substituto, alguém para ocupar o lugar de João quando este ascendesse a planos superiores das trevas. O canto dos seguidores de João ecoava em latim corrupto: sangue chama sangue, alma por alma, pacto eterno. Eram as palavras de uma transformação que Pedro não podia impedir, uma metamorfose que o transformaria de vítima em algoz, de perseguido em perseguidor. A dor que Pedro sentiu durante a transformação não era apenas física, era a agonia de uma alma sendo corrompida, de toda a humanidade sendo arrancada de seu ser e substituída por algo muito mais escuro. Suas mãos mudavam, unhas crescendo até se tornarem garras, pele escurecendo até adquirir a cor da terra de cemitério. Quando os olhos de Pedro se tornaram abismos negros, sua transformação estava completa. A mente que antes abrigava pensamentos de um homem comum agora fervilhava com conhecimentos proibidos, desejos sombrios e uma sede insaciável por almas inocentes que pudessem ser corrompidas e recrutadas para as fileiras da seita diabólica. Maria, que havia servido como instrumento da vingança de João, agora jazia morta nos braços de seu próprio marido. Mas Pedro, já completamente transformado, não sentia mais amor ou remorso. A humanidade havia sido queimada de sua alma, deixando apenas uma frieza calculista e uma crueldade que encontrava prazer na dor alheia. Pedro Santana havia morrido naquela clareira. O que se ergueu em seu lugar era algo muito mais antigo e maligno, uma entidade que carregava as memórias de um homem, mas possuía a sabedoria cruel de séculos de maldade acumulada. Os adeptos se curvavam diante de seu novo mestre, reconhecendo nele o poder que João havia passado através do ritual de substituição. A cidade que havia sido testemunha do início da tragédia agora se tornaria o centro de operações de uma nova era de trevas. Pedro conhecia cada rua, cada casa, cada habitante de Vila Esperança. Sabia exatamente onde encontrar os desesperados, os gananciosos, os moralmente corrompidos que se tornariam alvos perfeitos para novos recrutamentos. O bar onde tudo havia começado se tornou o ponto de partida da missão de Pedro como novo líder da seita. Homens desesperados, falidos, abandonados pela sorte se tornavam presas fáceis para contratos que prometiam soluções para todos os problemas. E Pedro sabia exatamente como apresentar essas ofertas de forma irresistível. A caneta de prata que João havia usado agora pertencia a Pedro. Cada contrato assinado com aquela relíquia amaldiçoada era um passo a mais na construção de um exército de almas condenadas. O homem bêbado que assinou naquela noite se tornaria apenas o primeiro de muitos que trocariam suas almas por promessas vazias de salvação. O cemitério de Vila Esperança ganhou uma nova sepultura naquela semana. A lápide simples de Maria Santana contrastava com o horror que sua morte representava. Mas mesmo na morte, a influência da seita diabólica não cessava. Do túmulo ao lado, uma mão esquelética emergiu, a mão de João, ainda segurando a caneta de prata que havia selado tantos destinos. A mensagem deixada na pedra do túmulo era um aviso e uma promessa. Pedro podia acreditar que havia assumido o controle da seita, mas havia hierarquias no inferno que ele ainda não compreendia. João não havia simplesmente passado poder, havia criado um sucessor temporário enquanto ascendia a patamares ainda mais elevados da hierarquia diabólica. A cisterna onde tudo havia começado se revelou muito mais que um simples esconderijo para restos mortais. Era um portal, um ponto de conexão entre nosso mundo e as dimensões infernais.
As vozes que ecoavam de suas profundezas não eram apenas de Pedro e João, mas de centenas de almas que haviam sido coletadas ao longo dos séculos por sucessivas gerações da seita diabólica. Múltiplas vozes sussurram: o pacto é eterno, a vingança é eterna, a fome nunca se sacia. As vozes falavam uma verdade aterrorizante: a maldição não havia começado com João, nem terminaria com Pedro. Era um ciclo que se perpetuava há gerações, talvez há séculos, sempre encontrando novos hospedeiros, novos líderes, novas vítimas para alimentar um apetite insaciável por almas humanas. Em Vila Esperança, as pessoas aprenderam a não fazer perguntas quando alguém desaparece misteriosamente. Aprenderam que alguns negócios são bons demais para serem verdade, e que certas ofertas de ajuda carregam preços que só são revelados depois de assinados os contratos. E nas noites de lua nova, quando o vento sopra da direção da mata fechada, ainda se pode ouvir os cânticos antigos ecoando entre as árvores. Dizem que em algum lugar do interior brasileiro ainda existe uma cidade onde as pessoas fazem negócios que transcendem a morte. A localização exata permanece um segredo, por uma boa razão. 6 meses depois da tragédia, uma nova família chegou à Vila Esperança atraída pelos preços irresistíveis dos imóveis. O corretor de imóveis havia explicado que os antigos proprietários simplesmente desapareceram, deixando suas casas para serem vendidas por valores ridiculamente baixos. O que não explicou foi o motivo pelo qual ninguém da cidade havia se interessado em comprar aquelas propriedades. O filho da família que havia chegado encontrou no quintal uma caixa que continha mais que documentos antigos. Continha a continuação de um legado amaldiçoado, contratos assinados com tinta vermelha, a caneta de prata que havia selado tantos destinos, e um mapa detalhado marcando a localização exata da cisterna abandonada. O pai leu uma nota manuscrita: se você encontrou isso, já é tarde demais. A mensagem deixada para quem encontrasse a caixa não era uma ameaça vazia. Era uma declaração de fato consumado. Simplesmente ao tocar aqueles objetos amaldiçoados, ao ler aqueles contratos diabólicos, a nova família havia se tornado parte da rede de influência da seita. Não importava se acreditavam no sobrenatural ou não, algumas maldições funcionam independente da fé ou ceticismo de suas vítimas. Pedro Santana, ou a entidade que agora habitava seu corpo, observava da mata com a paciência de um predador experiente. Sua transformação estava completa, e sua compreensão dos mecanismos diabólicos da seita havia se aprofundado. Agora sabia exatamente como atrair novas vítimas, como plantar as sementes da tentação, e como colher as almas no momento exato de maior desespero. Pedro faz um gesto de até logo e desaparece entre as árvores. O gesto de despedida de Pedro não era um adeus, era uma promessa de reencontro. Em breve, quando a nova família enfrentasse suas primeiras dificuldades financeiras, quando a doença ou a desgraça batessem à sua porta, Pedro apareceria com uma proposta irresistível. E o ciclo recomeçaria, como havia recomeçado incontáveis vezes ao longo dos séculos. Porque algumas histórias nunca terminam realmente. Elas apenas encontram novos protagonistas para repetir os mesmos erros, assinar os mesmos contratos, e alimentar a mesma fome eterna que habita nas sombras entre nossa realidade e o abismo que chamamos de inferno.